E aí, caras, tudo bem com vocês? Eu sou o Tropac, vocês estão na minha taverna, e hoje nós vamos falar sobre a aclamada série Ghosts 'n Goblins, que talvez alguns de vocês não conheçam, outros sim, mas é uma série tão aclamada quanto antiga. Então, sem demora, vamos pro vídeo. Ghosts 'n Goblins é uma série de jogos de plataforma no estilo Run and Gun, ou seja, com rolagem lateral e com várias coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo. Ele foi inicialmente lançado nos fliperamas e depois foi relançado para vários consoles, tanto os jogos do fliperama quanto outros que foram saindo. Seu criador se chama Tokuro Fujiwara, que ele também é conhecido como Professor F ou Rei Arthur. Esse Rei Arthur é por causa do personagem do Ghosts 'n Goblins, que daqui a pouco vocês já vão saber porquê. Ele é um famoso designer japonês que trabalhou principalmente nos jogos de Mega Man, Commando e Resident Evil. Resident Evil, para quem não sabe também, ele é levemente inspirado num jogo chamado Sweet Home, que foi criado pelo próprio Tokuro. O primeiro jogo se chama Ghosts 'n Goblins, e no original japonês se chama Makaimura, que traduzindo para o brasileiro seria algo como Vilarejo Demoníaco. Ele foi lançado para os fliperamas em 1985. Sua história era bem simples, o jogador controlava Sir Arthur, que era um cavaleiro que devia derrotar hordas de demônios e monstros para resgatar a Princesa Plim Plim. A Princesa Plim Plim foi levada por uma gárgula vermelha, sequestrada aliás, que a gárgula vermelha chamava Firebrand, e depois Arthur descobre que ela trabalhava para Astaroth, rei do mundo demoníaco. Tudo que acontece ao decorrer do jogo é meio sem história mesmo, só como pano de fundo, como eu falei. Mas o negócio importante de se falar é que depois de derrotar Astaroth, é revelado que tudo aquilo que aconteceu no jogo era uma ilusão de Satã. E para conhecer o final verdadeiro, o jogador tinha que jogar tudo de novo, desde o início, com uma dificuldade mais alta. Ao longo do caminho, o jogador podia pegar novas armas, bônus e várias outras coisas que podiam ajudar ele a derrotar os monstros. E o jogador só podia ser atingido 2 vezes até morrer. A primeira vez que ele era atingido, ele perdia a armadura dele e ficava usando só uma cueca samba canção branca com detalhes vermelhos, que aliás é a cueca mais famosa da história dos jogos. E aí, se ele fosse atingido de novo, ele morria mesmo. Caso o jogador morresse, ele era levado para o início da fase ou numa certa parte do meio dela. Só que um detalhe interessante é que na versão japonesa não havia isso. Se o jogador morresse, o jogo dava game over e resetava do zero. Então ele tinha que passar todo o jogo sem perder todas as vidas. Então era bem difícil mesmo. O jogo ele possuía 5 fases. E outro detalhe interessante é que no final do jogo aparece uma frase de parabenização escrita em inglês, onde a palavra congratulation está escrita errada. Não se sabe por que isso aconteceu, mas provavelmente foi um erro do estúdio, ou um erro de tradução. Bom, o importante mesmo é que com ou sem erros de tradução, o jogo ficou muito famoso, principalmente pela sua dificuldade e pela jogabilidade dinâmica, e ele conquistou uma série de fãs pelo mundo todo, garantindo, é claro, uma sequência. E em 1988 foi lançado Ghosts 'n Ghosts, ou como é conhecido no Japão, Dai Makaimura, que traduzindo seria algo como Grande Vilarejo do Demoníaco, Grande Vilarejo do Demônio. Sendo o segundo jogo da série, a história se passa 3 anos após o último jogo. Dessa vez, o inimigo é Lúcifer, que manda seus demônios atacarem o vilarejo, onde todo mundo vive, como vingança pelo que o Arthur fez, derrotando Astaroth. E aí todo mundo acaba meio que morrendo e a Princesa Plim Plim tira sua própria vida. Então Arthur vai até Lúcifer para derrotar ele e trazer todo mundo de volta à vida. E assim como o primeiro, ele precisa ser derrotado o jogo precisa ser finalizado 2 vezes, né? Tudo uma ilusão de Satã e tal, e depois volta pro começo com uma dificuldade mais alta. Sobre a jogabilidade não tem muito o que falar. É igual o primeiro jogo, possui 5 fases também. Também é no estilo Run and Gun, com um monte de coisa acontecendo na tela. E o que vale a pena citar aqui é que dessa vez Arthur tem uma armadura dourada.
que ele pode conseguir, que dá mais uma vida para ele, que agora ele pode perder a armadura dourada, a armadura normal, e só depois ele fica de cueca. E essa armadura dourada também dá um golpe especial para ele. Assim como o primeiro jogo, Ghosts and Ghosts fez um enorme sucesso e também teve uma sequência. E em 1991 saiu Super Ghosts and Ghosts para Super Nintendo, como foi conhecido no Japão como Goku Makaimura, ou Grande Vila do Demônio, que é basicamente o nome dos outros jogos, né? Não tem muita diferença de tradução. O jogo segue como seus anteriores, tem que ser zerado 2 vezes, e dessa vez não é Lucifer nem Astaroth o vilão, agora é um cara chamado Sardius, que também é um demônio, e agora eles incrementaram um pouquinho a história, não muito, é claro, né, servindo apenas como plano de fundo, mas quando chega no final do jogo, Arthur precisa voltar no começo para achar um bracelete chamado Pulseira da Deusa, que é a única arma que pode derrotar Sardius, que adivinha, sequestrou a Princesa Plim Plim. Ô mulherzinha pra ser sequestrada, é igual a Princesa Peach. O jogo novamente funciona como os anteriores, só que dessa vez Arthur pode atualizar sua armadura até 3 vezes. A primeira atualização é uma armadura de bronze, que aumenta o poder de fogo de Arthur. A segunda é uma armadura dourada, igual a do primeiro jogo, que permite que Arthur carregue seu poder de fogo. Igual do primeiro jogo, igual do segundo jogo também, que ele tinha armadura dourada. E a última atualização de armadura é um escudo, que bloqueia até 3 projéteis lançados de inimigos antes de quebrar. Assim como no jogo anterior, também tinham baús espalhados pelo cenário, só que agora eles foram mais incrementados. Arthur podia encontrar tanto bônus e aprimoramento de armadura, como também armadilha indesejada, armadilha para urso e até alguns magos que transformavam Arthur em seres como sapo por uma quantidade de segundos. Nesse jogo foi adicionado salto duplo, pulo duplo, e o jogo fez tanto sucesso que ele teve um remake lançado em 2002. Em 2006 foi lançado Ultimate Ghosts and Goblins. Foi um dos últimos jogos da série principal e ele foi lançado direto para o PlayStation portátil. O jogo ele segue aquele cenário clássico do Arthur lutando contra demônios para salvar a Plim Plim, só que teve um grande número de mudanças ou pelo menos de coisas adicionadas em relação aos outros jogos, como por exemplo alguns elementos 3D, e também foram adicionados 3 modos de jogo específicos para esse jogo, que são o modo iniciante, o padrão e o Ultimate. O modo de jogo padrão, ele é como o resto da série, só que ele tem uma dificuldade normalzinha, com uma quantidade de vidas elevada e armaduras normais do resto da série. Tem também o modo de vida Ultimate, que ele é mais semelhante aos primeiros títulos do Ghosts and Goblins, com uma dificuldade mais alta e com todos os elementos que os jogadores já estavam acostumados. E tem também o modo iniciante, que é como o padrão, só que ele é bem mais fácil. Alguns obstáculos são retirados e o número de vidas aumentado e outras coisas mais. Ou seja, com ambientes variados, várias armas dos jogos anteriores e algumas outras, ele é um jogo mais do mesmo. Ou seja, ele é aquela receita de bolo que sempre deu certo na série, com mais coisas adicionadas. Existem ainda 2 jogos lançados para o iOS, intitulados de Ghosts and Goblins Gold Knights e Ghosts and Goblins Gold Knights 2. Eles são jogos fiéis ao resto da série, com alguns elementos 3D, mas foi feito exclusivamente para os celulares. Infelizmente não tem para Android, mas é bem parecido com os outros. E há ainda os jogos spin-offs, que são a série Maximo, que são 2 jogos lançados para PlayStation 2 e 3, e é mais 3D, não tem nenhum elemento, aliás, de jogo 2D, ele é mais focado no 3D mesmo, tanto que é outro personagem, outro nome, e ele é basicamente em relação ao Rei Máximo, que tem que resgatar a Princesa Sofia, do vilão e ex-inimigo dele, que se chama Aquile. Ou seja, eles pegaram a mesma ideia dos outros jogos, colocaram num jogo 3D, mudaram de nome, mas é praticamente a mesma coisa.
E o spin-off que vale a pena falar é a Gargoyles Quest. Ele tem 3 jogos lançados para Game Boy e Nintendo 3DS. E o personagem principal, que esse que é o interessante, é a Gárgula Firebrand. A Gárgula Firebrand, como eu falei lá no começo do vídeo, é a que sequestra a Princesa Plim Plim, lá no primeiro jogo. Ou seja, é uma vilã, né? A Gárgula é uma vilã, ou um vilão, né? Não sei se ela é macho ou fêmea. E você joga com ele. Esse jogo é do mesmo estilo dos outros, né? Running Gun, com rolagem lateral, mas com alguns elementos de RPG incluídos nele. E agora falando sobre algumas curiosidades da série, Arthur e os outros personagens da série, tanto Firebrand como Astaroth e até a Princesa Plim Plim, já apareceram em diversos jogos, principalmente da Capcom, como Cannon Spike, Dead Rising, Marvel vs Capcom e Project X Zone, entre outros. Mas os 2 últimos que eu falei, Marvel vs Capcom, principalmente o 3, e o Project X Zone, o Arthur ele aparece em certa parte com a samba canção dele, né, a cueca branca com detalhes vermelhos. Esse é uma espécie de easter egg que eles colocaram aí, mas é bem legal. E ainda no jogo Marvel vs Capcom 3, é revelado no perfil do Arthur que ele tem apenas 28 anos, o que foi uma surpresa, já que todo mundo achava que ele era bem mais velho, mas o rapaz é novinho aí. A série tem várias histórias em quadrinhos, com várias narrativas, que são adaptadas pela empresa Wanpaku Comics, pela empresa Comic Bombom, a Coro Coro Comic e a Art Comics. Né? Teve diversas mudanças de empresa aí, sempre falando de várias narrativas, mas são várias histórias de quadrinhos. A trilha sonora do jogo foi composta por Ayoko Mori e depois ela foi continuada por Tamayo Kawamoto. Ambas as trilhas sonoras foram muito bem elogiadas e todo mundo gostou muito. Essa franquia tão amada é a 8ª franquia de jogos mais vendida da Capcom, tendo sido vendido 4 milhões e meio de unidades. Ou seja, mesmo com os primeiros jogos sendo lançados para fliperama, né, que não vendia tanto assim, muitas pessoas jogavam na mesma máquina. E a pirataria, que era muito forte antes do PlayStation 4 e do Xbox One, e esses jogos não foram lançados para nenhum dos dois, então a pirataria em cima deles é muito forte. Mesmo assim, a saga é a 8ª mais vendida da história da Capcom. 4 milhões e meio de unidades é muita coisa para uma franquia dessa tão antiga. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu dei uma resumida bem colocada aí em alguns pontos da série. Não falei tanto dos spin-offs, mas foi só para trazer essa série aí para vocês, que eu gosto muito particularmente. É uma série bem legal, bem antiga, mas que eu ainda encontro várias pessoas que ainda jogam. Então é isso aí o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comenta aí sugestões de vídeo. E as redes sociais do canal estão na descrição. Se puder, segue a gente lá. E é tudo por hoje, pessoal. Até mais.